qual é o volume de apego que você tem com sua coleção? Você é uma pessoa que tem um apego tão grande que não consegue se desfazer de título nenhum? Ou você é daquela pessoa que tem um desapego sim, que você consegue passar um pente fino na sua coleção vez ou outra sem problema nenhum? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Em tempos passados eu fui extremamente caxias com a minha coleção no sentido de apego. E o que eu quero dizer com apego? Seja o gibi extremamente bom, extremamente ruim, eu fico com ele e não me desfaço dele de jeito nenhum, porque foi eu que comprei, é meu e eu não quero nem saber se ele é bom ou se ele é ruim, eu fico com ele e acabou. Entretanto, porém, o tempo foi passando, os gibis foram acumulando, espaços foram sendo necessários dentro de casa, estantes foram sendo compradas e esses quadrinhos começaram a ocupar espaço e mais espaço, e a gente sabe que a coleção da gente vai crescer via de regra até onde dá para guardar gibi na casa da gente e por aí adiante, e eu comecei a me deparar com algumas questões importantes em mim. Até que ponto eu deveria guardar quadrinhos que eu não tinha interesse, e não só não tinha interesse, também tinha os quadrinhos que eu não gostei, e além de eu não gostar, ainda tinha os quadrinhos que eu sabia que eles não teriam mais, digamos assim, utilidade na minha coleção, porque eu não os visitaria novamente, não ia mexer com eles, eles só ficariam ali acumulando ou ocupando espaços e criando uma mera questão de acumular material na coleção. E foi quando eu me deparei que muitas vezes a melhor coisa que eu poderia fazer é começar a passar um pente fino na coleção, justamente para que ficasse na coleção os títulos que realmente eu poderia dizer vale a pena manter isso aqui na coleção porque é muito bom, ou que tivesse um padrão dentro da coleção que eu diria, esse título não é tão bom, mas ele está aqui porque eu coleciono o personagem tal, então ficará aqui justamente por quanto da questão de critério, né? Ou seja, tem uma super saga aqui, uma mega saga aqui que é ruim, mas ela está ali guardada porque eu coleciono mega sagas, sabe? Critérios. Dentro desses critérios, o quadrinho ficava, e se não tivesse um critério específico para ele no sentido que me justificasse mantê-lo na coleção, eu poderia me desfazer. Então, o primeiro passo que eu dei na direção disso daí foi quando eu me desfiz de aproximadamente 150 edições de X-Men. Exatamente, todos da Panini. Eu parei de colecionar X-Men, e eu tinha a coleção completa de X-Men Extra, até o final do segundo advento, e eu, pura e simplesmente, falei, cara, do segundo advento pra frente eu não vou colecionar mais isso, porque eu acho que X-Men não tá com essa coisa toda. E como eu sempre gostei muito de X-Men, eu tomei uma decisão. Se eu for comprar X-Men e ter X-Men na minha coleção, vai ser só em encadernados, porque eu não quero mais lidar com as mensais. Então eu catei umas 150 edições aproximadamente de X-Men e X-Men Extra, coloquei no meu carro e levei na biblioteca pública aqui da cidade. Perguntei, vocês têm gibis aqui? A moça lá da biblioteca disse pra mim, não. E eu peguei e dei os 150 gibis. Mas deu como? Cara, eu tirei do carro, coloquei lá, virei as coisas e fui embora, entendeu? Mas como assim? Não pense muito, senão você não faz. Essa é a questão. Então eu saí fazendo e já saí embora justamente para não dizer, não, eu me arrependo, vou pegar de volta. Né? Esse foi um primeiro passo importante para mim nesse lance do desapego e de uma percepção da minha coleção, onde eu notei que sim, esse desapego ele era necessário justamente para que eu tivesse na minha coleção quadrinhos que eu conseguisse me relacionar cada vez melhor com eles, no sentido de que são quadrinhos que eu quero ter e que eu tenho comigo, que são importantes para estarem na minha coleção. E naquela época, aqueles X-Men, não. E se eu tivesse, por quê? Porque tinha várias fases de X-Men muito ruins ali. Então eu tenho, por exemplo, a fase do Grant Morrison, eu tenho toda em encadernado. Então eu me desfiz. E do Joss Whedon eu tenho quase toda também encadernado. E não é lá a época mais brilhante também dos X-Men, né? Esse período ali até o segundo advento. Tem Complexo de Messias, que é legal, coisa e tal. Mas quando sair encadernado, de repente eu acabo comprando o Complexo de Messias, porque é uma fase ali interessante. Mas sabe, é o tal tipo de coisa que eu tomei uma diretriz. Eu vou me desfazer porque eu estou tomando uma diretriz diferente enquanto colecionador. E ano passado eu fiz isso 2 vezes, sabe? Eu passei um pente fino na coleção e numa primeira passada de pente fino eu tirei aproximadamente uns 30 títulos da minha coleção.
que critérios eu usei, não vou continuar comprando isso daqui. Essa coleção aqui eu abandonei, está pela metade, eu não vou dar sequência. Esse gibi é bem mais ou menos. Isso aqui é legal, mas eu não tenho interesse de continuar comprando. E eu fui pegando alguns critérios assim e fui tirando. E eu conheci um rapaz que mora numa cidade aqui perto e que ele gosta de quadrinhos. E eu falei, cara, eu vou dar esses gibis para esse menino porque ele gosta de gibi. Enfim, ele vai poder ler e de repente ele gosta mais do que eu gosto dessas edições especificamente, e dei todos para ele. Depois, meses depois, eu fiz uma segunda passada de pente fino e eu tirei mais ou menos uns outros 20 títulos entre comics e mangás da coleção e dei para uma outra pessoa, justamente porque eu não me interessava mais em mantê-los ali. E esse negócio, eu vou falar para vocês, me fez na verdade muito bem. Não que eu não tenha apego à minha coleção, eu tenho um profundo apego à minha coleção, eu tenho ciúme da minha coleção, eu não gosto que as pessoas fiquem mexendo na minha coleção, eu não gosto nada disso, desde que eu esteja perto não tem problema, né? Eu tiro, falo assim, ó, aqui, mas eu não gosto das pessoas sem eu estar perto, com a cara na minha estante, fuçando nas minhas coisas. Não gosto, por simplesmente não gosto. São os meus gibis, eu tenho o devido cuidado com eles, eu tenho um apego com eles e tudo mais, só que de vez em quando eu passo sim um pente fino, justamente para tirar títulos que eu considero, na verdade, gordura, só gordura. Por quê? Porque eu não tenho mais interesse por eles, vejo que são quadrinhos que eu nunca mais vou ler na minha vida, vejo que são quadrinhos que, na verdade, não tem lá uma coisa que me provoque o interesse de mantê-los na coleção, sabe? E aí eu acabo me desfazendo. Com isso eu também acabo abrindo uns espaços para textos, para quadrinhos que eu gosto, né, ou que eu tenho interesse e que eu vou pegando ali e vão ocupando essas lacunas, né, que foram abertas, mas são quadrinhos de qualidade. Por quê? Porque o meu interesse, antes de mais nada, é ter uma coleção que, se acontecer, por exemplo, alguma coisa de eu não poder comprar quadrinho, por exemplo, eu posso lê-la tranquilo, porque eu sei que eu vou ler histórias boas, fases boas, personagens que me interessam e por aí adiante, e eu vou me desfazendo muitas vezes sim daquilo que não me interessa. Eu tenho coisa ruim na coleção e que eu mantenho? Eu tenho. Por exemplo, eu tenho o Eixo na minha coleção, eu tenho Invasão Secreta, que é outra coisa que eu não gosto e está lá na minha coleção. Mas por que eu não tiro? Eu não tiro porque eu coleciono mega sagas, né? Então eles ficam lá. Mas quando muitas vezes eu lá não me interesso muito por um título, eu não vejo razão para continuar mantendo ele na minha coleção, se além de eu não me interessar, eu sei que eu não vou pôr a mão de novo naquele gibi. Vocês estão entendendo o critério? E essa é a questão. Por que eu devo ter na minha coleção uma coisa que eu não gosto? Sabe? E aí há opções, por exemplo, se você mora numa cidade que tem sebo, você tem a opção de levar esse gibi para um sebo e trocar por quadrinhos que te interessam mais. Se você ainda tem sebo, você não quer fazer, você pode vender a uma ninharia absurda, né? Porque é o preço que você vai pagar, um preço ridiculamente baixo, e dá quase de graça lá no sebo. Você pode presentear alguém que nunca leu o quadrinho e de repente, né, está começando, e é um quadrinho que, né, para uma pessoa que está começando, de repente pode até motivá-la a querer ler mais quadrinhos e por aí adiante, né? Dá para colocar também em venda na internet, também dá, só que dependendo do quadrinho é bom você ficar meio esperto, porque se esse quadrinho tiver, por exemplo, em lojas online e tiver muito mais barato do que aquilo que você está disposto a colocar à venda, você não vai conseguir vender ele, justamente porque ele novo está muito mais barato que o seu. Então você também corre aí o risco de não conseguir vender o quadrinho, né? E eu acho que também é uma coisa mais de longo prazo do que você conseguir se desfazer deles rapidamente. Mas são opções, né? São opções. E tem a opção de eu não me desfaço deles de jeito nenhum, não me interessa se é bom ou se é ruim, de jeito nenhum, não tiro um gibizinho sequer da minha coleção, por mais ruim que seja, eu não tiro. Pois é, essa é uma coisa que eu mudei. Eu também tinha essa coisa, por mais ruim que seja, também não tiro. Mas hoje eu já não penso assim. Hoje eu tenho mais um critério de quanto melhor, mais eu quero, e quanto pior, menos eu quero. Então, eu mantenho os gibis na minha coleção, via de regra eu dou uma olhada neles, via de regra eu vou olhando título por título, e quando eu vejo que é hora de passar um pente fino, eu vou tirando determinados títulos, e eu não tenho exatamente mais um problema com isso. E eu não sou menos apegado à minha coleção. Eu só mudei a minha cabeça um pouco para uma perspectiva diferente. Que perspectiva? Eu quero na minha coleção quadrinhos que eu gosto de tê-los, entendeu?
títulos que me interessam ter, títulos que me são importantes ter na coleção. Então, é isso que eu quero, ou seja, uma coleção onde, à medida com que eu vou passando um pente fino, vai ficando, por exemplo, o melhor do melhor para aquilo que me interessa. Não o melhor do melhor no olhar de todo mundo, mas o melhor do melhor daquilo que me interessa. E esse é um critério que a gente tem que, na minha opinião, ter na coleção da gente o melhor do melhor que interessa a gente, e não uma opinião generalizada, né? Há textos que são quase unânimes e há textos que nem tanto, ou seja, há quadrinhos que são unânimes e há quadrinhos que nem tanto, mas de repente você gosta muito de um quadrinho que a maioria não gosta. Nesse caso, se você gosta muito, você mantém ele na sua coleção, mesmo que outras pessoas se desfaçam. Mas o desapego, às vezes, ele é importante para a gente também, às vezes, fazer um balanço, né, da vida da gente e de como a gente está tratando os nossos quadrinhos, justamente para que a nossa coleção sempre seja um negócio saudável, e nesse sentido, né, da gente poder também sei lá, tirar da coleção da gente aquilo que da gente não tem mais interesse. Acontece, né? Acontece muitas vezes porque a gente amadurece, acontece porque a gente não quer dar sequência em alguma coisa, tantas possibilidades, né? Mas a questão e a pergunta ainda permanece: você consegue desapegar de títulos ou não consegue? Você tem um apego tão grande que você não consegue se livrar, se você não consegue passar para frente nenhum dos seus gibis? Ou você é aquela pessoa que consegue sim, você lida isso numa boa? Ou você é o cara do meio do caminho, que fica meio inquieto com isso tudo? Vamos conversar, conta para mim como que você lida com essas questões e se você tem facilidade para desapegar de títulos ou não. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo, curta e esteja contando aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e dá uma força para a gente para podermos chegar aí aos 10.000 de inscritos. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.